Eu sou Osmar Bisael Dias, seu podcast Bênção da Manhã. Sou pastor aqui na Comunidade da Graça, Zona Sul, em São Paulo. Seja bem-vindo então a este podcast Bênção da Manhã, junto com esta live encerrando hoje esta semana que eu falei sobre fé. E hoje eu vou falar sobre as 4 leis da fé, mas eu quero começar orando com base na palavra de Deus, inspirado por este cântico. Quero orar, se você quiser acompanhar, eu quero fazer a oração baseado no Salmo 27. Salmo 27 é um salmo que Davi declara a sua confiança e ele dá aqui os segredos que ele tem na sua vida, que ele tinha na sua vida como rei, como governante, como líder, para vencer as batalhas. As batalhas. Há batalhas que você escolhe lutar. Você decide lutar, você decide entrar nessa guerra. Mas há batalhas que escolhem você. As duas coisas acontecem. Às vezes você não escolheu aquela batalha, não escolheu aquela guerra, não escolheu aquela disputa, não escolheu aquele caminho, mas Deus escolheu para você. Você até tentou evitar. Então há batalhas que você escolhe lutar e há batalhas que escolhem você. Nas duas formas, Deus está com você. Então veja o que diz o salmista Davi no Salmo 27, a oração que quero fazer inicialmente nesta manhã. Ele diz assim: o Senhor ó como ele luta as batalhas dele. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Luz. O Senhor é a minha direção, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha proteção. É isso que Davi dizia. Eu quero lembrar você que salmos são confissões. Salmos são confissões. Davi, no momento o salmista Davi e outros, no momento da sua luta, no momento da sua pressão, eles não só verbalizavam aqueles que eles criam, não só verbalizavam aqueles que eles esperavam, mas também eles declaravam, eles escreviam. Virou salmo, porque eles escreviam em pergaminhos e guardaram isto. Os salmos são orações registradas. É muito importante você registrar as suas orações. Registrá-las, guardá-las, para você ficar conferindo depois a resposta do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Então Davi dizia: o Senhor é a minha luz. Ele está no meio de uma batalha aqui. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. A quem eu temerei? Ora, se o Senhor é a tua luz, se o Senhor é a tua salvação, você vai ter medo de quê? Aliás, a semana que vem, a live que eu vou fazer, a série que eu vou falar sobre vença o medo. Então eu falei sobre fé essa semana, a semana que vem vai ser vença o medo. Deus está trazendo revelações tremendas da palavra de Deus ao meu coração, da sua palavra ao meu coração, e você vai ser encorajado e o medo vai bater em retirada da sua vida, em nome de Jesus. Pessoas vão ser libertas de síndrome do pânico, de depressão, de fobias, de bloqueios, porque o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então ele dizia: se o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu terei medo? De quem eu terei medo? Continuando. O Senhor garante a minha existência. A minha existência não é garantida por mim mesmo, não. A minha existência não é garantida pela minha saúde. A minha existência não é garantida pelo meu plano de saúde. A minha existência é garantida pelo Senhor. Aqui, na versão da King James, que eu uso aqui nessas lives, algumas delas. O Senhor garante a minha existência. De que eu haveria de recear? Quando os perversos, meus inimigos, avançarem contra mim para dilacerar-me. A batalha que ele estava. Eles é que tropeçarão e cairão por terra, ainda que um exército me cerque. Gosto dessa expressão. Ainda que um exército se levante contra mim, ainda que um exército me cerque, meu ser não se entregará ao temor. Ainda que a guerra estoure contra mim, manterei minha fé inabalável. Manterei a minha fé inabalável. Um anseio manifestei ao Senhor, e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a sua glória, buscar a sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade, o que está acontecendo conosco, no dia da tribulação, no dia da crise, no dia dos coronavírus, no dia da adversidade, Ele me protegerá. E estarei abrigado no recôndito do teu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então triunfarei sobre os meus adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de triunfo e gratidão. Cantarei louvores ao Senhor. Ouve a voz do meu clamor ao Senhor. Tem piedade de mim, responde às minhas súplicas. Meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face. E por tua presença meu ser anela. Não ocultes de mim a tua face, não te afastes de mim em tua ira. Tu tens sido o meu advogado. Se vocês têm causa, alguém tem causa na justiça e alguém está lutando por uma coisa injusta, o Senhor é o teu advogado. O Senhor é quem advoga as nossas causas. Que tremendo isso. Não me negues a tua ajuda, nem o teu amparo, ó Senhor meu Deus. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Se você foi rejeitado pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu patrão, sofreu algum tipo de rejeição, saiba, o Senhor vai te acolher, Ele já tem te acolhido, receba isso em nome de Jesus. Versículo 11, ensina-me o teu caminho, Senhor, guia-me pela vereda dos justos e protege-me dos que me perseguem. Não me entregues ao apetite dos meus adversários, pois são caluniadores e se levantam contra mim, bufando crueldade. Eles me fariam desesperar, não fora a minha fé perseverante, que viverei para ver a bondade do Senhor. Não basta você ter fé, você tem que ter uma fé perseverante, é o segredo que Davi está dizendo aqui. Versículo 14, confia, pois, no Senhor, assim fortalecerás o teu coração por depositares somente no Senhor toda a tua esperança. Pai, nesta manhã nós declaramos como Davi, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A nossa esperança está em Ti, Senhor. A nossa esperança não está no governo em primeiro lugar. A nossa esperança está na Tua pessoa, está no Teu poder, está na Tua palavra e nas Tuas promessas, Pai. E nesta manhã que vamos ver esse tema, Senhor, sobre as 4 leis da fé, abre o nosso coração para que seja ativado dentro de nós tudo aquilo que Tu nos destes, Pai. Todos os tesouros que estão dentro de cada um nesta live, Senhor, todas as riquezas, seja ativada pelo Teu poder nesta manhã, e a Tua graça, o Teu favor, toque cada vida aí, cada lar, cada família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito bem, lápis e papel na mão, vou abrir minhas anotações aqui, que eu fiz um resumozinho, para ficar melhor a minha explanação aqui. Deixa eu explicar algo para você. Ontem eu falei, eu resgatei esse livro aqui, eu falei algo muito importante que trouxe assim, eu fiquei depois fazendo um exercício na minha mente durante todo o dia e eu fui relembrando ou sendo lembrado pelo Espírito Santo de práticas que eu tenho feito na minha vida, na minha casa, ensinado outras pessoas a viverem esses princípios que eu vou ensinar para você, que eu vou compartilhar com você. Então, veja, a Bíblia, ele é um livro de protocolos. A Bíblia é um livro de, se eu pudesse dizer, de códigos, de protocolos. Deus tem alguns protocolos aqui que Ele não muda. A Bíblia é um livro de leis. A Bíblia é um livro de princípios. As coisas não funcionam de acordo com o que você deseja. As coisas funcionam no mundo espiritual de acordo com os protocolos, com as leis e os princípios que Deus estabeleceu. E quando nós vamos estudando a Bíblia na companhia do Espírito Santo, porque deixa eu dar uma dica para você, quando você vai ler a Bíblia sozinho, você acaba não entendendo. A Bíblia não é um livro para ser lido sozinho.
A Bíblia é um livro para ser lido em companhia. E a primeira companhia que você precisa ler, a primeira pessoa que você precisa ter como companhia na leitura da Bíblia é a pessoa do Espírito Santo. A nossa mente não alcança o que está escrito aqui. Porque o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, deixa eu dar essa introdução aqui. O que eu vou falar aqui é muito simples hoje. É muito óbvio. Porém, se eu não te der essa base, você vai ter dificuldade, você vai achar que é uma fórmula. Ei, eu não vou dar fórmula para você, não. Eu vou dar para você princípios. Não é receitinha de bolo, não é fórmula mágica. Não é varinha de condão, não. São princípios da palavra de Deus. Princípios da palavra de Deus. Então, veja aqui comigo. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 2, eu vou citar aqui, depois meus redatores anotam aí, porque não dá tempo de ter uma Bíblia aqui e ficar lendo. Mas 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 a 14, Paulo fala assim: porque o homem natural, o homem que nasce neste mundo, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. E, portanto, ele não discerne as coisas. Então, a mente natural, quando você vê alguns exemplos da Bíblia aqui, a mente natural julgaria isto como uma loucura. Então, o homem natural, não dá para você compreender a palavra de Deus e nem se apropriar daquilo que Deus tem na sua palavra com uma mente natural. Você precisa entender que esse livro é um livro de protocolos, é um livro de princípios. E se o Espírito Santo, que é o maior companheiro na leitura da Bíblia, não revelar a você os princípios que estão aqui, vai parecer loucura para você. Vai parecer sem sentido nenhum. Vou dar alguns exemplos para você aqui. Vou dar alguns exemplos. Veja por a situação de Abraão, o chamado pai da fé. Vou dar só uma passada rápida na introdução da história dele. Gênesis 11, ele sai com seu pai de Arã, de Terã, e para em Arã. Sai de um lugar para no outro. O pai dele saiu para ir para Canaã, mas ele parou no meio do caminho. E ali ele morreu. Deus aparece a Abraão e disse assim para ele, Gênesis capítulo 12, logo depois da Torre de Babel, Gênesis capítulo 2, Deus aparece a Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Eu farei de você, Abraão, uma grande nação. Você será influente, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te abençoar, de ti sairão reis. Deus fez promessas tremendas para ele. Se Abraão olhasse aquilo com os olhos naturais, ele ficaria ali mesmo. Ele estava num lugar seguro. Veja, a proposta que Deus fez para ele. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ora, veja, imagine se você chega, Deus fala com você, olha, vai lá para o aeroporto, que eu vou te mandar para uma outra nação. Aí você pergunta, mas que nação? Vai para o aeroporto. Então, se você não tem revelação do Espírito Santo dentro de você, aquela paz interior, você não consegue compreender os princípios da palavra de Deus. Então, a Bíblia é um livro de códigos, é um livro de princípios, livro de leis. E para que você viva na dimensão daquilo que Deus preparou, você precisa ter a companhia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo depois diz em versículo 15 de 1 Coríntios capítulo 2, que, por outro lado, o homem espiritual ele discerne todas as coisas e por ninguém é discernido. Ele discerne, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente e não naturalmente. Vou repetir. As coisas de Deus se discernem espiritualmente e não naturalmente. Nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Ele não é um Deus do natural. Então, se você ler as Escrituras apenas com a sua mente, você não entende.
Por isso que muitas pessoas acabam lendo as Escrituras usando só a sua mente e fazem bobagem. Dizem bobagem. Interpretam errado. Aquilo não tem vida. Jesus disse assim: a letra mata, João capítulo 6, mas é o Espírito que vivifica. Então, muitas pessoas leem a Bíblia, não entendem. Já aconteceu isso muitas vezes comigo. Eu começava a ler e não entendia nada. Mas quando eu leio, eu falo assim: Espírito Santo, me revela a tua palavra, me mostra o que está aqui. Aí, meu amigo, essa palavra que é geral, ela se torna a palavra rema para mim. Ela se torna a palavra específica para mim. Ela se torna a palavra maravilhosa para mim, que faz todo sentido para a minha existência. E aí, então, eu me sinto seguro para tomar decisões, para tomar passos de fé em direção ao que Deus tem para mim. Foi isso que aconteceu com Abraão, por isso que eu estou citando ele aqui. Então, vamos aqui. 4 leis que vão trazer a você uma fé ativa. 4 leis. Eu falei ontem sobre Hebreus 11:1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos deram um bom testemunho. A fé, diz a outra versão, é a certeza de coisas que se esperam. Coisas, substâncias, coisas palpáveis. Então, o David Yong Cho, nesse livro, Po Yong Cho, ele diz o seguinte, que você não pode ser vago no seu pedido. Então eu falei ontem sobre a questão da especificidade e objetividade quando você busca alguma coisa de Deus. Eu comentei ontem que quando ele pediu para Deus, falou: Senhor, eu preciso de uma bicicleta, eu preciso de uma escrivaninha e preciso de uma cadeira. Passou meses e ele orando e não recebeu. Até que Deus falou para ele: escuta, sabe por que você não recebeu? Você não sabe pedir. Você não foi específico. Deus falou ao seu coração. E uma hora eu vou falar aqui como é que Deus fala. Porque muitas vezes Deus fala e a gente não ouve. Aliás, muitas vezes não. Deus fala o tempo todo e a gente não percebe. Então Deus falou ao seu coração: olha, você não foi específico. E Deus disse para ele: você sabe quantos modelos de bicicleta existem? Qual delas você quer? Você sabe, você não especificou que tipo de escrivaninha que você quer, que tipo de madeira, que tipo de cadeira. E aí então, ele pegou um papel e escreveu especificamente, objetivamente o que ele queria. Passado um tempo, Deus mandou para ele exatamente. E em cima dessa experiência, isso revolucionou a vida dele, o ministério dele, e Deus o levou para influenciar o mundo com estas experiências. Então, primeira lei, seja específico, especificidade e objetividade. A fé é as substâncias das coisas nítidas que se esperam. Tenha uma meta clara e definida daquilo que você pede para Deus. Tem uma meta clara e definida. Deixa eu dar um exemplo para você. Ontem fiquei lembrando disso, depois que falei com vocês, que fiquei lembrando de várias coisas. Uns dias atrás aí, uns tempos, acho que ano passado, nós resolvemos trocar de carro. E eu falei para minha esposa: olha, sempre nós dividimos um carro. Sempre nós dividimos um carro. Nós sempre procuramos ajudar nossos filhos e tal, e nós dividimos o mesmo carro. A outra para ela assim: desta vez eu quero comprar um carro para você. Esse carro será seu. É lógico que era o nosso, mas eu queria seu. E aí eu comecei a pesquisar. Enquanto eu abri o leque pesquisando por causa da faixa de preço que a gente pretendia, não aconteceu nada. A hora que eu fechei o leque, ouvindo dela claramente o modelo de carro, o tipo de carro, eu especifiquei. Na hora que eu especifiquei, eu filtrei nos sites de busca, tem os filtros lá que você sabe, vou dar um exemplo bem atual para você, eu filtrei lá o tipo de carro, modelo, o ano, o valor. Aí foi diminuindo as opções.
Porque enquanto eu tinha um leque de opções muito grande, nada aconteceu. Porque eu não estava sendo específico. Quando eu entrei numa conversa com ela e vi especificamente o tipo de carro que ela queria, especifiquei cor, especifiquei tudo. Vou contar para você um segredo. Sabe o que Deus fez? Quando eu cheguei no momento específico, e eu vou dar um segredo que o Põe Show não fala aqui, um segredo da minha vida que eu falo para muitos casais, vou dar já para você. Quando eu cheguei na especificidade e na objetividade do meu pedido, quando eu bati o olho no carro que eu fui ver, longe pra caramba, mano, distância longe aqui em São Paulo. Quando eu bati o olho, eu não precisava nem de mecânico, não precisava de consultar nada. Eu não precisava consultar, porque sempre eu tomo esses cuidados, carro, só compro o carro usado, né? Então, eu tenho... Por que só compra carro usado? Porque você perde menos dinheiro, só por isso. E eu não perco dinheiro em carro. Porque eu procuro zelar muito bem daquilo que Deus me deu. Mas esse é outro assunto. Uma hora não vou falar sobre isso também. Vou chamar uns amigos para falar de finanças aqui que estão precisando. Mas deixa eu dizer para você um testemunho pessoal para ilustrar isso aqui. Quando nós chegamos, especificamos o tipo de carro, a cor, a faixa de preço. Sabe o que aconteceu? Quando eu bati o olho no carro, eu fiquei... A paz de Cristo veio para dentro de mim. Eu tinha certeza que era aquele. Tirei umas fotos, mandei para ela. E outra coisa, ele era além do que eu havia pensado. Veja, duas coisas. Houve uma paz interior no meu coração. Eu só não fechei negócio porque tinha que fazer uma transação. Eu estava pensando em botar um carro da Carla no negócio para facilitar a venda do carro dela também, então eu tinha que fazer uma engenharia aí. Mas se eu tivesse o dinheiro disponível na conta, era fazer a transferência e trazer o carro. Eu tinha certeza. Por quê? Porque eu fui sendo específico, eu fui afunilando especificidade e objetividade. Segundo o princípio que o Põe Show não fala no livro aqui, mas eu vou falar aos casados aqui. Quando você buscar algo da parte de Deus, lembre-se, você foi feito com a sua esposa, com o seu marido, uma só carne. E há um poder tremendo na sinergia, na concordância. Quando você concorda a respeito de alguma coisa na terra, junto com o seu cônjuge, Deus firma isso nos céus. Então, as decisões mais acertadas na minha vida foram aquelas que eu tomei em concordância com a minha esposa. Agora nós estamos com outro projeto. Eu tenho um projeto atrás do outro. Estou com outro projeto que não vou falar ainda para você. Vou falar depois. Não é momento de falar ainda, porque tem que ter o momento certo para falar as coisas. Mas Deus trouxe ao meu coração e nós estamos alinhando a nossa concordância. Nós estamos sendo específicos. Ontem eu conversava com ela, mostrei uma hipótese aqui, porque eu vou abrindo o leque, né? Vou pesquisando, vou abrindo o leque. Mas quando eu cheguei na especificidade do meu pedido e em concordância, o milagre aconteceu. Estou falando de um exemplo. Posso falar de outros tantos. Tem sido assim a minha vida. Então, especificidade, objetividade. Quando você é específico e você é objetivo, quando você vai diante daquilo que você está pedindo para Deus, o nosso Deus é Pai. Efésios 3:20 vai se cumprir na sua vida. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então ele faz além. Quando eu bati o olho naquele carro, ele estava limpinho, o cara preparou o carro para mostrar e estava limpo, eu quase montei nele e vim embora, porque eu tinha certeza interior, convicção interior, porque eu havia sido específico e eu estava em concordância. Então, acrescenta mais um item aí, não tome decisões. Gente, batendo 280 aí, hein? Falta só 20, eu quero 300 views aí, que senão eu não vou abençoar você não, hein? Trata de mandar aviãozinho para a turma aí. Só 280 lá. Faltam só 20 para a gente cumprir a nossa meta de hoje aqui de 300 visualizações, 300 conexões, para que eu cumpra o que eu prometi para você, que eu vou abençoar 10 pessoas especificamente nesta live. Então, presta atenção.
Primeira lei, especificidade e objetividade. Quando você é específico e objetivo, Deus surpreende você com coisas tremendas. Muito bem, segundo princípio. Esse é fantástico, um desejo ardente. Segunda lei, desejo ardente. Porque enquanto você vai pedindo aleatoriamente e não foca, não nasce esse desejo ardente dentro de você. O que é desejo ardente? Depois de você ter uma imagem nítida daquilo que você quer na sua mente, através de cena específica, é hora de ativar o desejo ardente. E qual é o princípio bíblico para isso? Anota aí 2 textos. Anote aí. Provérbios 10, 24. Gosto muito desse texto. Mostra o quanto o nosso Deus é Pai. Diz assim o texto: aquilo que teme o perverso, isto lhe sobrevém. Mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Vou desmembrar esse versículo em 2. Salomão está dizendo de 2 tipos de pessoas: o perverso e o justo. Então veja, aquilo que o perverso teme acaba acontecendo a ele. Por isso que a semana que vem eu vou falar sobre medo aqui. Porque o medo não tem nada a ver com os filhos de Deus. Por isso que Davi dizia: a quem eu temerei? Se o Senhor é a força da minha vida, Deus é a minha salvação, a força da minha vida, vou ter medo de quê? De quem? Então, medo é para ímpio, medo é para quem não teme a Deus, medo é para quem não anda nos caminhos de Deus, medo é para aqueles que não andam em justiça, em santidade. Então, quando se tem medo, isso acaba acontecendo. Pode reparar, as pessoas que vivem com excesso de cuidado, eu estou dizendo o seguinte, põe essa palavra aqui, ó, põe amor nas minhas palavras para não interpretar ela errada. Excesso de cuidado. Tem gente que tem excesso de cuidado que é o medo. Acaba acontecendo com ele aquilo que ele temia. É Jó 3,25. Jó dizia: o mal que eu temia me sobreveio. Então, aquilo que teme o perverso acaba acontecendo. Parte B do versículo é a parte que eu quero enfatizar para você. Mas o anelo, o desejo ardente, anelar é desejar ardentemente. Deixa eu pegar essa palavra aqui para abrir um pouquinho mais o nosso entendimento aqui. Provérbios 10, 24. Provérbios 10, 24. Deixa eu abrir a versão aqui. O anelo. O que é o anelo? Essa palavra está no hebraico, ela diz o seguinte: desejo, vontade, anseios do coração de alguém, um apetite, uma coisa desejada, aquilo que você deseja. Então o anelo do justo, Deus o cumpre, o anelo do justo. Então Deus deseja, o nosso Pai Celestial, isso que diferencia os filhos de Deus. O nosso Pai Celestial, ele não apenas supre as nossas necessidades. Ele não é o Deus, o Pai do básico. O Pai do básico, ele é o Pai das misericórdias. E ele concede até o que deseja o nosso coração. O nosso coração. Nosso coração. O anelo do justo, o desejo do justo, ele abençoa. Ele abençoa, ele abençoa. O Pai Celestial, ele não só te dá o básico, não. Ele te dá o melhor. Deixa eu dizer para você algo que eu sempre disse quando eu liderava jovens. Deus não quer te dar o disponível. Deus quer te dar o melhor. Anote essa frase que ela é boa. O nosso Deus não é o Deus do disponível, ele é o Deus do melhor. Ah, Osmar, mas não está a base bíblica disso? Te dou. Isaías 1,19. Isaías 1,19 diz... O que diz? Espírito Santo, me ajuda. Isaías 1,19. Oh, Jesus. Traz, Espírito Santo. Traz, Espírito Santo. Isaías 1,19. Jesus amado, me ajuda aqui. Já vai vir. Tá chegando. Fala sobre o desejo. Quando você deseja alguma coisa, Deus é fiel para cumprir aquilo.
303 pessoas. Uhul! Olha lá, chegamos. Eu anelei isto, meus irmãos. Eu anelei isto. 303 pessoas. Agora dá uma caidinha, mas vai voltar. As conexões caem e voltam. É assim. Mas vai bater, já bateu os 300 aí. Minha assessoria, me ajuda aí que eu preciso presentear o povo aí, hein? Prometi e vou cumprir. 10 pessoas vão ser abençoadas. Isaías 1,19 diz o seguinte. Obrigado, Senhor. Lembrei. Eu não ia abrir, não. Estou forçando a minha memória aqui. Olha aqui. Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Deus não tem para você o disponível. Você que está procurando trabalho, recolocação no mercado de trabalho, não tenha paciência. Tenha paciência. Deus está preparando para você o melhor. Você que está solteira, solteiro, querendo constituir uma família, não abrace o disponível. Ouça o que eu estou dizendo. Espere o melhor de Deus. Aproveite esses princípios e especifique o tipo de marido que você quer. Eu vou dar um testemunho para você. Vou dar um testemunho para você. Desde quando meus filhos eram crianças, eu dizia assim: eu quero para vocês, eu estou buscando para vocês, orando, nós estamos orando por vocês, dizendo o seguinte. Eu brincava em relação a Carla, a menina, eu dizia assim, que Deus vai mandar para você um homem cheio do Espírito Santo. Primeira coisa, temente a Deus, cheio do Espírito Santo e cheio da grana. Eu brincava. Temente a Deus, cheio do Espírito Santo e cheio da grana. Ou seja, que tivesse condições de sustentá-la, né? O cheio da grana é uma força de expressão que eu usava para a turma brincar. Passados anos, se minha filha estiver aí, ela pode até confirmar isso para mim. Não sei se ela está na live hoje, que ela está tendo aula à distância. Mas Deus deu a ela o Felipe, Dr. Felipe Engo. Temente a Deus, cheio do Espírito Santo e cheio da grana. Está no caminho. Então veja, o anelo do justo Deus cumpre. Deus não quer te dar o disponível, Deus quer te dar o melhor. Então o anelo do justo Deus cumpre. Provérbios 10, 24. Salmo 37, 4. Desejo ardente, a segunda lei da fé, desejo ardente. O anelo do justo Deus cumpre. O versículo 4 do Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. O nosso Pai Celestial, Ele não dá o espírito por medida, Ele não é muquirana, Ele não te dá só o básico, não. Ele não te dá só arroz e feijão, não. Ele te dá um ovinho frito estalado assim em cima, uma farofinha, uma salada de alface, uma salada de tomate. Te dá um bifinho. Ele é um pai de amor. Ele faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Então você, para alcançar algo, depois de ser específico, tem um desejo ardente. Tem um desejo ardente. Agrada-te do Senhor, quer dizer, coloca o seu deleite no Senhor, faça da sua realização o Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Pense se você é pai ou mãe, pense um pouquinho, se você é pai ou mãe, se seu filho faz de você, ele se agrada em você, ele se deleita em você, quando ele pede algo para você, você não vai dar? Se nós abençoamos até os nossos filhos quando são desobedientes. Eu fui desobediente a vida inteira para meus pais. E minha mãe sempre me abençoou, sempre me supriu. Então veja, quando você faz do Senhor o seu anelo, o seu desejo maior, a sua realização maior, Ele vai conceder o anelo do seu coração. Então, seja específico, tenha um desejo ardente. Terceira lei. A lei da substância. Essa é um pouco mais
os termos que ele usou aqui, talvez foi a tradução, sei lá, ele é japonês, isso que é a tradução, mas ele diz substância. Ele diz substância. Então a terceira lei é a lei da substância. Ele diz o seguinte: quando você tem um objetivo claro, uma meta bem definida, um desejo ardente no seu coração, desejo que chega a um ponto de ebulição, então pode pôr-se de joelhos e orar até conseguir a substância ou a segurança daquilo que você pediu. É a certeza. Eu chamaria isso aqui, essa substância, não quis mudar o termo dele, mas é uma certeza interior, é uma convicção. Então especificidade e objetividade, primeiro. Segundo, desejo ardente. Terceiro, substância ou segurança ou convicção. As três palavras você pode usar. Eu usaria convicção interior. Então, especificidade, desejo ardente e convicção. Você sabe, você orou, você pensou, você pesquisou, agora você tem aquela convicção interior que vai sendo gerado. Veja que é uma gestação, ele fala disso no livro, que é uma gestação. Ele até brincou com o pessoal, não, eu já gestei aqui dentro uma escrivaninha, uma bicicleta e uma cadeira. Então, você vai gestando isso, você vai gerando isso no seu coração. E aí ele conta uma experiência que eu quero ler para você aqui. Meus amigos, faltam 6 minutos para encerrar a live. Vocês topam ir mais 15 minutos depois? 15 minutos? Topam? Para eu concluir isso aqui e orar por você? Eu não quero correr. Podemos? Podemos? Me dá um sinalzinho aí que eu vou encerrar ela aqui na hora que der o horário. Que eu acabei me... Aí, beleza. Dois ou três... Olha lá, pela boca de 2 ou 3, já deu 3, eu vou seguir. Para eu encerrar esse... Eu preciso ler. Isso aqui eu quero ler para você, que isso vai fazer sentido para muita gente. Olha aqui. A convicção interior. Quando você tem essa convicção interior, você ora com a certeza, com convicção de que aquilo vai acontecer. Olha aqui. Ele conta de um momento que ele estava no ministério dele, que ele precisava de $5 milhões para a construção do prédio da igreja que ele... Eu falei Japão, não, é Coreia do Sul. Ele é coreano. Ele precisava de $5 milhões. Olha aqui, vou ler aqui o relato dele. Quando necessitava de $5 milhões para terminar a construção da igreja, tive uma visão muito clara. Uma meta bem visível, um desejo muito ardente de ter pronta essa igreja com lugares para 10 mil pessoas. Mas meu coração estava cheio de medo, estava trêmulo, assustado e não tinha nenhuma segurança. Esses 5 milhões pareciam uma montanha e eu era como um coelho assustado. Para os ricos estrangeiros, $5 milhões não significam muito, mas para os coreanos pobres, ele está falando dos anos 60 na Coreia, tá? Ano de muita pobreza, pós-guerra, um momento difícil. Era uma soma gigantesca. Comecei a orar como uma pessoa que está morrendo e disse: Senhor, já começamos a construção, ainda não temos nenhuma segurança e não sei onde conseguir esse dinheiro. Comecei a preocupar-me, passou um mês e ainda não tinha paz nem segurança, passou o segundo mês e ainda continuava orando até meia-noite. Podia sair da cama e ir para um canto chorar com o coração despedaçado. Minha esposa pensava que eu estava ficando doente, mas eu estava mentalmente cego. Ficava em pé, parado, sem parar, sem falar nem pensar, somente fazendo girar a cabeça, na minha cabeça, os $5 milhões que eu precisava. Certa manhã, depois de orar intensamente por 3 meses, minha esposa me chamou: querido, o café está pronto. Ao sair do escritório e quase no momento preciso em que sentava à mesa na sala de jantar, os céus se abriram e uma tremenda bênção derramou-se sobre mim. Olha aqui que interessante. A substância e a segurança, a convicção me foram concedidas à alma. Deus fez um download no coração dele de segurança. Saltei da cadeira e comecei a gritar: consegui, consegui, consegui. Minha esposa saiu correndo da cozinha. Quando olhei para o seu rosto, percebi que ela estava toda pálida. Ela estava espantada, levando-me de lado, disse: querido, o que aconteceu com você? Você está bem?
Sente-se aí. Consegui. Consegui o quê? Consegui 5 milhões de dólares. Assegurei ele com firmeza. Você está realmente louco, disse ela. Mas, querida, eu tenho esses 5 milhões de dólares dentro de mim. Convicção. Veja só que interessante. Está crescendo agora. Dentro de mim estão crescendo. Subitamente, esses 5 milhões de dólares tinham se transformado em um pequeno pedregulho na palma da minha mão. Orei com segurança. Minha fé os agarrou e nada fiz além de lançar mão deles. Eram meus. Eu já tinha a substância. Uma vez que a pessoa tem a substância ou a convicção, o título legal, ele usa essa expressão, que essa substância é o título legal ou um documento de que algo é seu, mesmo que ainda você não tenha tomado posse lá. Eu já tinha a substância, o título legal. Quer ela veja essas coisas ou não, elas virão a ser legalmente suas. Porque as coisas que pertencem legalmente à pessoa têm de chegar a ela e a ser suas completamente, de modo que eu orei até conseguir essa segurança. Durante a primeira parte deste ano, orei a Deus e Deus me deu segurança de um total de 50 mil membros em minha igreja. Esses membros estavam dentro de mim, crescendo da mesma maneira que iam crescendo fora de mim. Este é o segredo, orar até que tenha a convicção, a substância, a segurança. E eu quero ilustrar isso aqui para você de uma outra forma, uma forma mais lógica para mim. Então eu falei sobre a primeira lei, que é a lei da especificidade ou objetividade. Você e eu precisamos ser objetivos. Lembra quando Jesus chegou para o cego Bartimeu, Marcos capítulo 10? Ele chegou gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ora, ele era cego. O que você acha que um cego queria ver? Queria ter? Visão. Jesus chegou para ele e falou assim, o que você quer que eu te faça? Enquanto ele não foi específico, ele não foi abençoado. Então você precisa aprender a ser específico. Especificidade e objetividade. Segunda lei, recapitulando, hein? Você precisa ter um desejo ardente. Aquilo precisa ser importante para você mesmo. Porque quando algo é importante, você não mede esforços. Quando algo é valor para você, você faz. Quando algo é importante para você, você arruma um jeito. Você muda a sua agenda. Você que está nesta live aí, quase 300 pessoas chegando de novo. Você está aqui porque você está dizendo assim, para mim é importante. É claro que tem outras pessoas que não conseguem estar, estão viajando, sei lá. Não sei como é que o cara não consegue estar. Você pode estar trabalhando num local que requer concentração. Mas eu estou pensando em fazer uma live 1 hora às 5 horas da manhã, só para ver o que vai dar. Só para os sedentos mesmo. 5, 6 horas da manhã, que nem o Homens de Honra acontece lá na Zona Sul, 6 horas da manhã. Aí pronto, não tem desculpa. Aí o cara que quer vem mesmo. Então vamos fazer uma loucura dessa 1 hora aí. 1 hora de ensino, de oração, de intercessão. Então você precisa ter um desejo ardente. Terceiro, você precisa ter a convicção. Vou chamar de convicção o que ele chama de substância no livro, tá? A convicção interior. Que ele compartilhou aqui agora, dessa questão de ele foi orando, ele foi específico, veja o processo, ele foi específico, criou um desejo ardente dentro dele, depois ele se apropriou, chegou à convicção, ele falou, já tenho, já é meu. Aí vem uma paz de Cristo assim que inunda o seu coração. Uma paz de Cristo que inunda o seu coração. Já é seu. É aquilo que eu falei, aquele exemplo pequeno que eu dei do carro. Quando eu bati o olho no carro, isso já veio dentro de mim. É meu. Sabe, é meu. Eu saí de lá com o carro. Era meu. Pronto. É meu. É meu. Não tinha pago, não tinha mostrado para a Nice ainda, mas eu tinha certeza que era meu. Por quê? Essa convicção interior. Porque eu tinha sido específico, preste atenção, estou falando do livro Quarta Dimensão, o meu capítulo 1 dele. Eu tinha sido específico para com Deus. No segundo ponto, eu tinha unidade, concordância com a minha esposa, no caso dos casados.
surgiu um desejo ardente e chegou o momento, então, da convicção interior. O quarto agora é fantástico. Esse é fera. Deixei ele por último porque eu quero trabalhar bem nele aqui. O quarto é a lei da apropriação. É você dar mostras da sua fé. É você se apropriar. Aí eu invoco o testemunho da Bíblia de Jerusalém. Deixa eu pegar ele aqui. Bíblia de Jerusalém, olha aqui. Essa aqui é minha Bíblia de Jerusalém. Hebreus 11. Vou ler aqui para você. Hebreus 11. Bíblia Católica, editada pelas Edições Paulinas. Tem uma mais fininha, tá? Tem uma que é só o Novo Testamento. É muito legal. Eu gosto de versões diferentes da Bíblia. Olha aqui. O título diz aqui: A fé exemplar dos antigos. Bíblia editada pelas Edições Paulinas, Bíblia Católica, porque é a palavra de Deus. A fé é uma posse antecipada do que se espera. Um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Foi por ela que os antigos deram o seu testemunho. Foi pela fé que compreendemos que os mundos foram organizados por uma palavra de Deus. Por isso é que o mundo visível não tem a sua origem em coisas manifestas. Então, a fé é uma posse antecipada. É aquela apropriação. Então, quando você é específico, quando você tem um desejo ardente, quando você tem convicção interior, é momento de você se apropriar daquilo. Você dizer assim, é meu, é meu. Deus me deu. E começar a celebrar aquilo. Começar a agradecer. Não mais pedir. Atenção. Nesse estágio você para de pedir. Porque se você começar a pedir de novo, Deus vai ser... Cara, você não entendeu nada. Esse momento é o momento de você começar a agradecer e começar a declarar que aquilo te pertence. Não é pedir mais. Então vou dar 2 exemplos para você aqui, ó. Vamos aqui. O princípio bíblico. Olha aqui. Abraão recebeu a promessa de Deus que ele seria pai de uma multidão aos 75 anos. 75 anos. Sua mulher era estéril, Sara era estéril. Passado alguns anos, Abraão se tornou impotente. Fisicamente impotente para gerar. No meio do processo, ele teve a sua identidade trocada. Deus mudou o nome dele de Abrão, pai, para Abraão, pai de multidões. Mudou o nome de Sara também mudou o seu nome para que ela pudesse ter uma nova identidade. Vou ler para você o texto aqui de Gênesis 17, de 1 a 8, diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, ele recebeu a promessa aos 75, 99, 24 anos depois, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, te darei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, eu serei o seu Deus. E aí depois ele fala sobre Sara. Também disse Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, não será chamada Sarai, mas Sara. Abençoá-la-ei, dela te darei um filho. Sim, eu te abençoarei, e ela se tornará nações, e dela se tornarão nações, e reis de povos procederão dela.
Então veja, esse momento é o momento do ápice, é o momento da apropriação. Deus vem para Abraão e descortina a coisa para ele. Descortina a coisa para ele. Deus tinha falado para ele lá atrás: Abraão, sai da tua tenda, sai dos teus limites, sai da sua limitação, levanta os teus olhos, veja as estrelas dos céus, vê se pode contá-las, assim será a tua descendência. Olhe para as areias do mar, vê se pode contar, assim será a sua descendência. Deus estava ajudando Abraão a visualizar o futuro. É importante isto. É importante. Vou dar uma dica para você. Eu já vi pessoas fazerem isso, eu já fiz de outra forma. Já fiz desta forma também que eu vou falar. Mas pessoas, quando querem algo, quando o desafio é grande, estabelece um propósito, elas criam uma imagem daquilo e fixam no lugar. O Paulo Show conta a história aqui que uma moça queria casar e falou para ela assim: olha, você escreva todos os detalhes do marido que você quer, especifica ele, fixa num lugar visível a sua petição e fale em voz alta aquilo que você deseja. Comece aquilo que as pessoas dizem hoje, uma linguagem mais moderna, começa a mentalizar aquilo, começa a imaginar aquilo. É isso que Deus fez com Abraão, ele usou o mesmo princípio, está na Bíblia. Olhe para as estrelas do céu. Todas as vezes que Abraão olhava as estrelas dos céus, e ele vivia num lugar sem energia, imagina, você já foi para um lugar sem energia, você viu o quanto você vê de estrelas? Abraão olhava, toda vez que ele olhava, ele dizia assim: assim será a minha descendência, assim Deus falou, Deus falou, Deus falou. E olha, ele começou a dizer isso para as pessoas. Ele começou a ser taxado de maluco. Ele começou a dizer isso para as pessoas. Ele começou a verbalizar isso, é um momento da apropriação. Quando chega nesse estágio de apropriação, é hora de você proclamar aquilo que você deseja, apropriando-se pela fé da resposta. Sua palavra vai ajudar a chamar à existência o que o Pai já preparou para você. Frase que eu tirei daqui desse livro. Já foi específico, teve um desejo ardente, já teve a convicção, é hora de você verbalizar. Abraão começou a verbalizar isso. Quando você tem certeza da vontade de Deus, não é hora de pedir, mas é hora de proclamar, é agradecer e ordenar. Vou repetir. Quando você tem certeza daquilo que Deus quer. George Miller dizia o seguinte: fé não é saber o que Deus pode, fé é saber o que Deus quer. Presta atenção. Fé não é saber o que Deus pode todas as coisas. Ele não tem limites. Fé é saber o que Deus quer. Quando você descobre o que Deus quer para você, aí então não é hora de pedir mais. Não é hora de pedir mais. Esse dia eu estava falando com um amigo meu, falando de um sonho mais recente que eu tenho em família. E aí eu falando com ele, empolgado do meu sonho, e ele falou assim: Osmar, precisamos orar. Eu falei: não precisamos orar não. Como assim? Eu falei: não precisamos orar. Eu oro por isso há 3 anos. Agora é hora de se apropriar. E eu não tinha nem lido esse livro ainda. Falei no final de semana passada. Mas esses princípios estão dentro de mim. Não é hora de orar, é hora de se apropriar. É hora de ir para cima. É hora de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Eu já disse isso numa live aqui. Quando você sabe o que Deus mandou você fazer, simplesmente faça. Simplesmente haja. Não é hora de pedir. Osmar, mas isso é muito pretensioso. Não é não. Quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho. Veja aqui. A questão da apropriação. Estou falando tudo dentro da apropriação. Ele sabia o que Deus queria. Deus falou para ele: eu vou tirar o povo aqui de Israel da escravidão do Egito. Vai lá. Fez 10 pragas, sinais para todo lado. Ele chegou, Deus levou ele até aquele momento. Ele chegou na frente do Mar Vermelho. Montanha de um lado e montanha do outro. Ele já sabia, Deus falou para ele: eu vou levar vocês para Canaã. Ele já sabia a vontade de Deus. Ele chegou ali e ousou pedir de novo. Clamou, ficou com medo. Deus deu uma reprimenda, Deus deu um chacoalhão nele. Por que clamas a mim, Moisés? Gênesis capítulo 15, Êxodo capítulo 15, melhor dizendo. Por que clamas a mim?
Dize ao povo de Israel que marchem. Diga ao povo de Israel que marchem. Olha aqui, eu vou ler para você. É o estágio da apropriação. Isso aqui é louco, é maravilhoso. Estou empolgado, estou até com calor aqui. Olha que coisa linda. Aqui, não, Êxodo 14. Êxodo 14. Veja aqui. O Senhor endureceu o coração de Faraó, ele veio perseguindo a todo mundo, Êxodo 14. O povo reclamando, né? Não é isso que dizíamos, deixa-nos ser escravos do Egito, deixa-nos em paz, pois melhor nos fora servir aos egípcios. Estou lendo o verso 12 de Êxodo 14, 12. Do que morrermos no deserto, porque os incrédulos são murmuradores. Deixa eu repetir para você. Todo incrédulo é murmurador. Vou repetir pela segunda vez. Todo incrédulo é murmurador. Os da fé não murmuram, os da fé se apropriam, os da fé celebram. Os incrédulos murmuram, reclamam. E Moisés estava cheio de murmuradores aqui, por isso que ele titubeou por um momento. Veja aqui, Êxodo 14, 12. O povo dizendo, reclamaram a Moisés, não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito? E por isso nos tiraste lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Não é isso que eu te disse. Sabe aquela história que te disse? É horroroso isso, é uma covardia. Quando a pessoa está num sufoco, você fala, eu falei para você, eu te avisei. Não é hora de você falar isso, é você falar, vamos junto, vou te ajudar. Olha aqui. Pois melhor nos fora servir aos egípcios que morrermos no deserto. Tem gente que gosta de ser escravo. Deus te chamou para ser livre. Versículo 13. Então Moisés encorajou o seu povo dizendo, não temais, permanecei firmes e vereis o que o Senhor fará hoje mesmo para nos salvar a todos. Porque os egípcios que vedes neste momento nunca mais os tornarei a ver. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Cala a boca, em outras palavras. Cala a boca, fica quietinho aí. O Senhor vai pelejar por nós. Então o Senhor indagou a Moisés, por que clamas a mim? Por que Deus perguntou para ele? Porque não está escrito aqui, mas Moisés saiu dali e foi lá, Senhor, tenha misericórdia, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Aí Deus respondeu para ele, Êxodo 14, 15. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem avante. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o. Meu Deus, não é isso que está escrito aqui, não é possível. Vou ler de novo. Por que você clama a mim? É hora de agir, é hora de se apropriar, é hora de ir em frente, é hora de avançar. Você já foi específico, você já teve um desejo ardente. Você já teve a convicção, é hora de se apropriar, é hora de ir para cima agora. Para de pedir. Você que já sabe o que Deus quer, pare de pedir. Toma posse, se apropria. Olha aqui. Levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o. Oh, Jesus. Para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios para que persigam vocês, porque eu serei glorificado por intermédio de Faraó e todos os seus exércitos. E os egípcios saberão, seus inimigos saberão que eu sou Yahvé, quando for glorificado no Faraó e nos seus carros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, retirou-se e passou para trás deles. O anjo estava na frente, veio para trás. Também a coluna de novo retirou-se de diante dele e se pôs atrás. Olha só o que Deus faz. Veja, aquilo que é impossível, que é sobrenatural, é a ação de Deus. A sua é natural. Não fica preocupado como é que Deus vai fazer. Como é que Deus vai fazer? Não estou entendendo. O homem natural, comecei lá dizendo, não entende mesmo. Fica tranquilo, vai em frente. Vai em frente. Segue o que Deus está mandando se fazer. Versículo 20. Ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel, a nuvem era tenebrosa para os egípcios, que fazia trevas para ele.
mas iluminava a noite para o outro lado. Para os inimigos era trevas, escuridão. Para eles a luz batia daqui para lá. Ó. Que coisa tremenda. E a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante toda a escuridão da noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Quem estendeu a mão sobre o mar? Moisés. E Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Então tornou-se em terras secas e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Os egípcios perseguiram, entraram atrás e foram mortos. Deixa eu reforçar para vocês o princípio para a gente caminhar para a oração final aqui. Quero orar pelas autoridades hoje, não esqueci não. Deixa eu dizer para você algo. Quando você sabe que Deus quer, pare de pedir. Imagine se meu filho Vitor fala para mim assim: pai, eu fui para o Japão em 2017. Falei: pai, você traz uma guitarra para mim? Eu falei: trago. Chegou lá, pesquisou a guitarra aqui, mandou as referências para mim. Um amigo procurou lá, uma cidade, tive que andar 300 quilômetros de onde eu estava para buscar essa guitarra, porque era uma guitarra usada. Mas eu empenhei a minha palavra a ele: eu vou trazer a guitarra para você. Dei as informações para ele: filho, essa cidade está a 300 quilômetros de onde eu estou, mas fique tranquilo, eu vou trazer a sua guitarra. Sabe o que aconteceu? Eu trouxe a guitarra. Agora, se imagine se ele falasse: pai, você vai trazer a guitarra mesmo? Pai, você vai trazer a guitarra mesmo? Ó, pai, não esqueça da minha guitarra. Ó, pai, esquece da minha guitarra. Pai. Mas são 300 quilômetros. Pai, mas custa tanto. Esquece. Quando o pai falou que vai dar, ele vai dar. Ponto. Quando o pai fala que é seu, que é sua herança, descanse e se aproprie dela. É a lei da apropriação. É hora de você agradecer a Deus, de você curtir. E como ele já tinha desenvolvido com ele esse relacionamento, ele ficou curtindo aqui. Ó. Enquanto eu estava no Japão, ele estava curtindo o momento que eu ia chegar com a guitarra dele aqui. E a minha alegria, deixa eu contar um negócio para você. A minha alegria foi maior que a dele. Porque mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Você precisa ver a minha alegria quando eu entrei naquela loja. Lá em Osaka. Cidade de Osaka. Galera do Japão que foi comigo lá lembra. E Japão, a internet é fantástica, né? Eu fiz uma videochamada dentro da loja. Botei ele para falar com o cara em inglês. Para fazer entrevista com o cara, pedir pro cara ligar a guitarra. Eu estava numa alegria que parecia que o negócio era para mim. Aí Jesus disse assim: se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, eu fiquei numa alegria tremenda. Eu não via a hora de voltar para cá. Quando eu cheguei no aeroporto com aquela guitarra embalada na minha bagagem e ele chegou lá para buscar, a minha alegria foi maior que a dele. Assim é o Pai Celestial para você. Então, quando você sabe o que Deus quer, é momento de você agir. Talvez você esteja nesta live olhando e reconhecendo, já sabe o que Deus quer. Já sabe. Então, quero dizer para você, pare de pedir. Pare de pedir. Pare de pedir. Deixa eu ler o último texto para você aqui. Quando você tem certeza de algo, é hora de você ordenar e não pedir. Atos capítulo 3. Lembra daquela passagem? Vou resumi-la aqui para ganhar tempo. Aquela passagem de Pedro e João, 3 horas da tarde, entrando no templo. Tinha um aleijado na porta do templo, chamado Formosa, que ficava ali todos os dias pedindo mais esmola. Mais molinha, pelo amor de Deus, mais molinha, pelo amor de Deus. Depois você lê os detalhes lá em Atos capítulo 3.
Pedro e João indo para a oração. Eles não estavam voltando da oração, eles estavam indo. Atenção nesse detalhe. Eles estavam indo para a oração. Mas como eles eram homens cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, eles estavam carregando dentro deles o poder que eles tinham. Aquele homem vira para eles e fala assim, dá uma esmola. Aí Pedro e João parou, e Pedro, que era o mais atirado, virou-se para aquele coxo e disse assim, nós não temos ouro nem prata, nós não temos dinheiro, mas o que nós temos, nós isto te damos. O cara não entendeu nada. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Não deu dinheiro para ele, deu libertação para ele. Por que eles fizeram isto? Porque eles tinham convicção. Era momento de se apropriar, era momento de exercitar aquilo que Jesus havia dito lá atrás. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome curarão os enfermos, ressuscitarão os mortos, farão sinais e maravilhas. Em meu nome. Então eles declararam isso. Olha para nós. Essa expressão é fantástica. Olha para nós. Olha para cá. Olha para cá. Olha para cá. Nós não temos ouro nem prata. Ele olhou atentamente para ele, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Tomando... E como o cara não reagiu, o cara ficou olhando para o cara dele. Ele tomou o cara pela mão e falou assim, rapaz, você não entendeu que eu já te dei uma ordem, não? Tomando pela mão direita, o levantou. Na hora que ele foi levantado, na hora que ele se deixou levantar também, imediatamente os seus pés e os tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus e reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro porque isso lhe acontecera. Então, quando você tem a certeza daquilo que Deus quer, é hora de você agir, não é hora de se pedir. Então eu quero encerrando esta live aqui para dizer para você 4 leis que nós compartilhamos e resumindo esta semana, da Semana da Fé. Primeira lei, da especificidade e objetividade. Segunda, do desejo ardente. Terceiro, da convicção interior. Quarto, apropriação. Aquilo que Deus já te deu é hora de você tomar posse, não é hora de você pedir. Quando você fica pedindo é incredulidade. Toma posse daquilo que Deus te deu. Seja específico, tenha um desejo ardente, tenha uma convicção interior e ao que chegar nesse ponto, toma posse daquilo que Deus te deu. Em nome de Jesus. Amém, meus amados? Deus seja louvado pela sua palavra, exaltado pela sua palavra. Quero orar neste final agora para que essa fé seja ativada nesses 300 pessoas, 300 conexões que estão aí, permaneceram fiéis aí, que eu quero abençoar você neste momento. Quero orar pela sua vida, quero orar pela nossa nação, quero orar pelos enfermos agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu vou colocar aquela música de fundo aqui para a gente ser inspirado mais um pouco nesta oração para a gente fazer neste momento. Ô Espírito Santo de Deus, se una a mim nesta oração neste momento. Vamos começar orando por aqueles que estão vivendo momentos de incerteza, de temores em relação ao seu futuro, que estão no meio de uma batalha e não sabem para onde ir. Faça como Josafá. Josafá disse, Senhor, eu não sei para onde ir, não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Pai Celestial, eu oro neste momento por todos que permaneceram nesta live, por todos que estão aqui, cada família representada aqui, Senhor. Eu quero te agradecer pela resposta de oração na vida da Marinê, da CG Sede, Senhor, que nós oramos aqui, citamos o nome dela. Ontem eu ouvi um áudio dela, Pai, que foi mandado para o grupo das pastoras, declarando que ela está fora de perigo, estava voltando para casa de alta. Muito obrigado, Pai. Tu tens ouvido as orações, tu tens levantado um exército de pessoas que com fé na tua palavra, que estão usando a fé para provocar milagres. Muito obrigado, Senhor. Eu oro para aqueles que estão enfermos.
Eu oro para aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão cheios de incertezas. Eu oro para aqueles que chegaram nesta live pela primeira vez hoje como convidados. Que o teu Espírito Santo toque estas vidas, que eles corram, Pai, para fazer uma aliança contigo nesta manhã, para que eles possam sair de uma posição de homem natural, de religiosidade, para uma posição de filhos, de amados, de herdeiros, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai, para aqueles que estão enfermos no leito do hospital. Eu repreendo esse espírito de morte que tem assolado a nação brasileira, Pai, que tem vindo com força, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia, que não haja colapso no sistema de saúde, Pai. E o colapso que está havendo aqui em Guarulhos, aqui do nosso lado, Senhor, com 100% dos leitos de UTI ocupados. Pai, que uma unção de cura venha sobre aquele ambiente. Que aqueles leitos, Senhor, aquelas pessoas que estão naqueles respiradores comecem a receber um toque do Teu Espírito Santo nesta manhã. E sejam libertas, sejam livres de todo mal, todo espírito de morte seja repreendido em nome de Jesus. Que haja cura, que haja vitória, que haja o teu poder invadindo as UTIs, os leitos de hospital, blindando, Pai, os profissionais da área de saúde, blindando os médicos, anestesistas, enfermeiros, blindando as dentistas que estão atendendo nos consultórios, Senhor. Que a tua proteção, está escrito, Senhor, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que a tua proteção esteja sobre os nossos lares, nossas famílias. Eu declaro, Senhor, saúde. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, livrou de que lhes era mortal. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e ele os livrou de todas as suas necessidades. Nós pregamos a tua palavra. E a tua palavra diz que esses sinais seguirão os que crerem. Eu estou orando aqui porque eu creio que esses sinais, desses pedidos que estamos fazendo, vão seguir a pregação. Pessoas vão vir nessa live testemunhar na próxima semana de que foram curadas, de que foram tocadas, de que foram salvas, que foram alimentadas com a palavra. E eu oro, Pai, pelos nossos governantes. Eu oro pelo prefeito de São Paulo, pelos prefeitos das cidades aqui, Senhor. Agora está uma confusão aqui, Pai. Os prefeitos brigando com o governador, com o prefeito de São Paulo, Senhor, por causa dessas mudanças. Pai, que haja harmonia, que haja sabedoria, que eles deixem seus interesses pessoais, Pai. Em nome de Jesus, que todo espírito de corrupção que está se levantando a nação brasileira de novo, Senhor, para se apropriar do dinheiro público por conta desta pandemia, nós repreendemos. Nós repreendemos. Ninguém vai tocar, Senhor, nem dinheiro que deve ir para a saúde, Pai. Ninguém vai tocar. E quem tocar vai ser denunciado, vai ser exposto, porque Tu vais fazer justiça. Eu oro, Senhor, pelos prefeitos, eu oro especialmente pelo Henrique lá de Cabreúva, que ele seja protegido, guardado. Oro pelo Carlos Bezerra Júnior, pela Patrícia, os nossos amigos que estão na política, Senhor, gente séria, que eles sejam protegidos, guardados debaixo da Tua proteção. Oro pelo nosso presidente, Senhor, que ele tenha sabedoria, que ele tenha prudência, que Tu coloques um guarda na boca dele, Deus, para que ele não fale mais do que necessário, Pai. Usa de misericórdia, protege a nossa nação, os governantes, Pai, os governadores, os prefeitos, os secretários de saúde, que haja unidade entre os três poderes, Pai, que cesse essa guerra maligna, esse espírito de belicoso, de confusão, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero, Pai, orar neste momento por aquelas pessoas que estão nesta live, Pai, que ainda, preste atenção um pouquinho aqui, você que está nesta live ainda não fez uma aliança com Deus. Você ainda não é herdeiro de todas as promessas, das 8.000 promessas, você nem sabe quantas são. E você hoje quer fazer uma aliança com o Pai Celestial, você quer voltar para o Pai. Eu quero que você escreva o seu nome completo aí nesta live, no comentário, escreve assim, eu quero, e coloque o seu nome completo, que nós estamos com uma galera que está monitorando aí, que vamos fazer chegar um presente até você e abençoar a sua vida. Então vai dizendo aí, se você quer fazer uma aliança com Deus, diga eu quero, eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eu quero abençoar você neste momento. Vai, eu estou dando um tempinho aí, estou dando um tempinho para você escrever, eu quero fazer uma aliança com Deus. Eu quero, porque aqueles que estão debaixo da aliança com Deus estão protegidos. Estão protegidos. Então escreva aí, é hora de você declarar. É hora de você se apropriar
de tudo aquilo que o Pai Celestial tem dado a você. Então escreva aí, eu quero, e nós vamos entrar em contato com você. Depois você vai escrever para o nosso WhatsApp também, que está aí, olha, está aí 999-472-8440. 8440. Então vai dizendo, você que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Olha lá, Viviane Alvarenga, eu quero fazer uma aliança com o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. A Rosana Moura, eu quero, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, 2 pessoas, nós estamos batendo mais de 120 pessoas alcançadas nessas lives, 120 pessoas que já se reconciliaram com o Pai, glória a Deus. Nós vamos montar um curso futuramente, estamos estruturando isso para melhor conduzir, montar um curso para fazer uma consolidação da sua fé, ajudar você a dar os primeiros passos. Louvado seja Deus. A Fabi Palhares, glória a Deus, voltando para a casa do Pai, a Fabiana Palhares, glória a Deus. Seja bem-vindo, Fabi, te esperamos na nossa comunidade de volta, você é muito amada, Glória a Deus. O Rodrigo, eu quero, pastor, em nome de Jesus. Vai anotando os nomes aí, pessoal, por favor, vamos entrar em contato com eles. Eu preciso que você mande o seu nome completo para o nosso WhatsApp aí, porque é uma maneira de eu fazer chegar a você um material que eu quero fazer chegar a você, beleza? Então vai dizendo aí, vai dizendo eu quero, vai colocando o seu nome e nós vamos abençoar você e fazer uma conexão com você. Muito bem, chegou o momento, eu vou ler aqui os nomes, hein? Eu vou ler os nomes aqui, vai escrevendo aí que o pessoal tá anotando aí. Deixa eu pegar os nomes aqui que a minha assessoria me mandou. Cadê os 10 nomes? Cadê os 10 nomes, por favor? Cadê a Aline? Posso considerar? Posso considerar esses nomes aqui, Aline? Aline, Aline e Noemi, eu vou considerar os nomes que a Aline passou aqui, tá? Foram pegos na live aleatoriamente. Esses 10 nomes dessas pessoas que representando você, que abençoaram outros nesta manhã, 10 nomes que eu vou abençoar aqui. O que eu vou mandar para você? Parece uma coisa simples, mas é poderosa. Isso aqui, Sonhando com Deus. É um folder, deixa eu ir aqui, pertinho assim. É um folder para ajudar você a fazer um plano, para praticar o que você, olha aqui, sonhando com Deus. Você foi criado para ser um parceiro de Deus neste mundo. Cadê o reflexo aqui? Você foi criado para ser um parceiro de Deus. Deixa eu virar a câmera aqui, né? Melhor. Eu vou mandar para você este folder aqui, Este folder aqui. Parece simples, mas ele é poderoso. Está contra a luz ali, vai ficar pior. Vai ficar pior. Vai voltar para cá. Então, olha aqui. Você foi criado com Deus que deu a você imaginação, criatividade e sabedoria para que você tenha sonhos com Ele. Então, é um projeto de vida que nós temos estabelecido na nossa comunidade. Você, na primeira parte, tem um memorial de gratidão. Você vai se lembrar das coisas que Deus tem feito para você de gratidão. Você vai falar, aqui tem um mural de inspiração, exercitando o autoconhecimento. O que você ama fazer, o que as pessoas que te inspiram, suas principais habilidades e qualidades e seus valores negociáveis. E aqui o ponto de equilíbrio da sua vida. É um material riquíssimo isso aqui. Isso aqui é tudo autoexplicativo. E aqui as metas do ano. É a prática do que nós vimos aqui. As metas do ano. Senhor, sai esse reflexo aí. As metas do ano. Aí, saiu. As metas espirituais, as metas familiares, e aqui por último, as metas dos seus relacionamentos. Isso aqui é para você praticar os seus relacionamentos na sua carreira, na sua vida intelectual. Eu vou mandar para você pelo correio.
Vou mandar para você pelo correio com esse livreto aqui, ó. Seja bem-vindo à família, que fala da consolidação da sua fé em Jesus. É um material simples, mas ele é poderoso, que eu quero mandar para você esse kitzinho aqui pelo correio. Portanto, eu preciso que você vá lá no nosso WhatsApp agora, escreva o seu nome completo, vou citar os nomes aqui, dessas 10 pessoas, e eu quero abençoar você com esse material riquíssimo. E depois no meu Telegram eu vou colocar os links de todas as ministrações que nós fizemos de ponto a ponto isso aqui para você. Vou colocar ainda hoje os links lá. Vou lá no canal do YouTube e vou colocar cada um deles. Que nós ensinamos como fazer cada um deles aqui. Isso aqui, por que isso, Osmar? Porque essa aqui é a tarefa, é a lição de casa para esse tema que nós fizemos. Senão vai ficar vago, você fica olhando e tal. Aqui vai ajudar você a organizar seus pedidos de oração, suas metas do ano, para você relembrá-las todas. E esse material fala do amor de Deus por você e como você pode fazer parte da família de Deus. Vou mandar então. Então, os 10 nomes que eu vou mandar, olha aqui. Rufe os tambores. Os 10 nomes. Primeiro, a Maria Monteiro. 7902 é o seu endereço. Maria Monteiro. Segundo nome, a Sil Souza. Maria Monteiro, Sil Souza. Terceiro, a Marise Tessaide. Eu tô lendo o seu nome no Instagram. Que legal. Ai, Jesus. Pastor, vou entrar numa reunião. Fala os nomes, vou falar rápido, vai lá, então vou lá. Correr, hein? Maria Monteiro, a Sil Souza, a Marise Saide, a D. Angelon Atelier, D.Angelon Atelier, a Nilce Terezinha, a Silvana Albuquerque 10, a Pietra Gucci, o Edson Moraes, a Sara de Cássia e a Pati Nascimento. Bora lá, gente. Vou repetir então os 10 nomes. Maria Monteiro, a Sil Souza, a Marise Dessaide, a De Angelon Atelier, Nilce Terezinha, a Silvana Albuquerque, a Pietra Gucci, o Edson Moraes, a Sara de Cássia e a Pati Nascimento. Então você vai mandar, você vai escrever. Como é que eu vou receber? Como é que o senhor vai mandar para mim, Osmar? Então, você vai escrever aí para o 11 994 72 8440. Você vai escrever seu nome completo, vai colocar o endereço seu do Instagram aqui, para a gente reconhecer você ali, e seu endereço completo. Cidade dentro de São Paulo, tá? As de fora do Brasil eu vou mandar. Cadê aquela menina que falou, eu quero? Cadê eu aqui, ó? Acrescenta aí, por favor. Ela fez guerra aqui, ó. Quem pede, recebe. Cadê eu? A Fernanda Luz. Fernanda Luz também vai receber. Então, 10. Anota aí, por favor, Aline, Noemi, a Fernanda Luz que gritou aqui, ó. Fernanda Luz. Ah, tá. Pastor, eu deu mais 10 nomes porque acrescentamos aqueles outros. Então, vamos lá. Oh, Jesus, sai com a cara esse envio. Maria Monteiro, a Cili Souza, a Marise, a De Angelon, a Nilce Terezinha, a Silvana Albuquerque, Pietra Gucci, Edson Moraes, Sara de Cássia, Pati Nascimento, Fernanda Luz, a Maressa, a Cida Donaldo e a Iris Suzana. São esses os nomes. Eu vou publicar isso aqui no meu Stories. Nome das pessoas aqui. Para você receber. Eu preciso do seu nome completo, o seu endereço, para que eu possa enviar para você. Beleza? Então, semana que vem, ó, vou botar a arte da semana que vem que a Aline fez para mim aqui. Ó, a semana que vem o tema que nós vamos tratar aqui. Ó. Olha aí. Vença o medo. Vença o medo. Esse é o tema que nós vamos trabalhar a semana que vem. Vai divulgando essas lives. Nós não teremos agora sábado e domingo. Vou dar um descanso para vocês e para mim também. Para dar uma recuperada aqui. Porque foram 2 horas de ministração aqui, hein, legal. Uma delícia. Uma maravilha. Então, vença o medo. Vamos falar sobre
A vitória que vence o mundo, como você pode vencer o medo. Você conhece pessoas que estão passando por momentos assim, você vai abençoá-las divulgando estas lives aí, beleza? Então, faz um comentário dessa live, faz um post dela no seu stories e me marca, @OsmarMisaelDias, que eu vou ter o prazer de replicá-la. E daqui a pouco, até o meio-dia, nós vamos colocar vamos subir esse como formato de podcast no Spotify, no Deezer, nas plataformas de áudio. E eu vou pedir para o César quebrar um galho também e deixar essa live salva no YouTube, para ter esse concentrado lá para você, para abençoar você. Amo você. Não esqueci de nada não, né? Meninas, não esqueci de nada não, né? Elas estão todas remotas, eu fico falando pelo WhatsApp aqui. O negócio aqui é doido, gente. Preciso de uma assessoria aqui. Minha assessora tá lá do outro lado. Então, bora lá. Faça um excelente e abençoado dia e até segunda-feira com a série Vença o Medo. Ame você. Pessoal, estou aguardando o seu nome completo, seu endereço, para no máximo terça-feira eu postar isso no correio para fazer chegar para você. Semana que vem temos um desafio maior e um presente diferente. Beijo, amo você. Faça uma semana abençoada. Não deixe de congregar, mesmo que virtualmente. Não deixe de congregar. Ative a sua fé, ative a fé de outros. Abençoe e tesoure para outros tudo que você tem recebido aqui. Um grande beijo e até já.